Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Caros irmãos e irmãs aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV aqui do santuário, celebramos hoje esta festa importante que dá muito sentido para a nossa vida, a exaltação da Santa Cruz. Primeiro eu gostaria de dizer que esta festa, a gente, para entender bem e por que ela está colocada dentro do período da 24ª semana do tempo comum, junto com o que nós vamos celebrar amanhã também, que é Nossa Senhora das Dores, a gente precisa ter presente melhor o que foi o Evangelho de domingo. Porque no Evangelho de domingo, quando Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas dizem dele, e depois pergunta diretamente o que vocês dizem que eu sou. E um pouquinho adiante, Jesus ele faz o anúncio daquilo que eu esperava, da forma como que ele iria morrer. Ele disse assim: vou sofrer muito, vou morrer, mas ressuscitarei. A gente precisa ter presente esse contexto, porque é uma semana onde que a gente celebra, então, esse viés para dizer assim, que a gente chega àquilo que todos nós almejamos e buscamos, a vida eterna, passando também pelo caminho da cruz como Jesus. Mas eu quero falar bem desse caminho da cruz, porque a gente às vezes também não entende bem o sentido da cruz, do que nós celebramos hoje, exaltar a Santa Cruz. Porque veja, a gente pode começar se perguntando, inclusive dentro desse mundo que a gente vive, a realidade nossa de um tanto quanto de um processo de descristianização que a nossa sociedade vive. Afinal de contas, celebrar uma festa que tem título Exaltação da Cruz, uma sociedade, um mundo que procura de uma forma assim desenfreada o conforto, que procura a comodidade, que procura o máximo do bem-estar. Que sentido tem celebrar a exaltação da Santa Cruz? Veja que o que nós estamos celebrando aqui não é, eu falava isso hoje de manhã, inclusive na missa, não é para nós no sentido de quando nós olharmos para o crucificado, de que nós estamos aqui exaltando a dor, que nós estamos aqui exaltando tortura, nós estamos aqui exaltando morte. Não se trata absolutamente disso, mas se trata de que nós, ao visualizarmos, contemplarmos o crucificado, nós estamos celebrando, estamos exaltando o amor. Nós estamos exaltando a proximidade. Nós estamos exaltando, celebrando a solidariedade de Deus, que quis partilhar a nossa vida, a nossa morte, até o extremo. É isso que celebramos hoje. Porque, olha, é interessante.
A minha catequese, acredito que a catequese de muitos de vocês, nós recebemos uma catequese, e não se trata aqui de culpar o catequista, culpar a igreja. E porque era assim, era o entendimento, era a leitura teológica, a leitura catequética que se fazia. Se dizia que o que salva é a gente sofrer bastante. Porque Jesus sofreu. Agora veja que a leitura que se faz hoje de celebrar, de contemplar a cruz, ela está exatamente nos dizendo o seguinte, que não é o sofrimento que salva, mas é o amor de Deus que se solidariza com a nossa história, que muitas vezes é uma história também dolorosa. Da mesma forma, nós usamos o ditado, às vezes a gente brinca, fala um para o outro, pelo sangue do Cordeiro, não é assim que a gente acaba, às vezes a gente expressa, pelo sangue do Cordeiro. Da mesma forma, é importante dizer que não é o sangue que limpa o nosso pecado, porque a gente às vezes fala isso nessa mesma intenção, dizer o sangue de Cristo que nos livra de todo o pecado. Mas não é o sangue, porque é o amor insondável de Deus que acolhe a gente como filhos e filhas de Deus. Então, quando a gente contempla o crucificado, é dizer que a crucificação é o acontecimento em que melhor se revela para todos nós o amor de Deus. Aquilo que a gente costuma dizer, a doação total, a doação radical de Deus, ela se manifesta na cruz. Tem um livro que é do teólogo André Torres Queiruga. Ele fala o seguinte, que sem passar pela cruz, a gente nunca vai chegar à ressurreição. Por isso que a nossa vida, ela nunca acaba na cruz. A cruz, nós precisamos contemplar a cruz para dizer que temos ainda um percurso a fazer. Um percurso. Então, caros irmãos e irmãs, eu acho que o grande desafio para nós é descobrir a grandeza da cruz. Ou redescobrir a grandeza da cruz. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala isso, descobrir a grandeza da cruz, a gente também precisa ter essa clareza que não se trata aqui de atribuir, sei lá, que misterioso poder ou virtude à dor. Mas é exatamente a gente confessar a força salvadora do amor de Deus. Quando esse Deus, ele encarnado em Jesus, ele sai, ele vai, ele faz todo um esforço para reconciliar o mundo. Para querer bem o mundo, para que as pessoas se entendam. Então, quando nós contemplarmos, todas as vezes que a gente contempla a cruz, a gente contempla o crucificado, a gente precisa ter essa clareza disso que nós estamos celebrando, essa doação plena, esse amor pleno, essa doação radical da qual todos nós somos chamados também a sermos, um pouco de doação na vida das pessoas. Por isso que, novamente, eu ressalto isso, que para a gente ser fiel ao crucificado, não se trata de a gente ficar como que catando, procurando a cruz, procurando o sofrimento. Mas a gente precisa, sim, viver exatamente como Jesus. Mas como que ele vive? Numa atitude de entrega e de solidariedade. Claro que, como decorrência dessa atitude, dessa entrega, dessa solidariedade, é necessário, sim, nesse segmento, é necessário, se for o caso, também aceitar a crucificação. No sentido dessa entrega. Então, quando a gente tem essa perspectiva do que nós celebramos na exaltação da Santa Cruz, a gente logo vai perceber que esta fidelidade
ao crucificado não é uma fidelidade por causa da dor, mas é uma fidelidade por causa da esperança. Por causa da esperança. Porque depois da crucificação, tem vida eterna, tem vida. Acontece a vida nova, a vida plena. Por outro lado, eu gostaria de chamar a atenção também, quando a gente celebra a exaltação da Santa Cruz, de que quando a gente contempla, quando a gente venera a cruz, quando a gente adora o crucificado, nós não podemos fazer isso, venerar, adorar, contemplar, de costas para o sofrimento de tantos e tantos irmãos nossos. De pessoas que são destruídas, as suas vidas destruídas, seja lá pela fome, seja lá pela miséria, seja lá pela falta de acesso a políticas públicas que garantam vida e dignidade. Por que isso? Por que eu chamo a atenção disso? Porque se nós, ao contemplarmos o rosto do crucificado, naquelas pessoas, naquelas situações que são esquecidos pela sociedade, e se nós ficarmos indiferentes para com essas situações, se essas situações não nos tocam, independente da cultura, da língua, da religião que essas pessoas professam, significa ainda então que o nosso olhar não é o olhar da fé, não é o olhar de Deus, não é o olhar de Jesus. A gente precisa ainda percorrer o caminho da conversão, o caminho da purificação do nosso olhar. No fundo, o que esta festa quer nos convidar hoje, ela está dizendo para nós o seguinte, que a gente acreditar no crucificado, a gente depositar toda a nossa fé no crucificado, tem uma implicação. Qual é que é a implicação? A implicação é fazer descer da cruz, inclusive, todos aqueles que estão dependurados nela. E que são muitos, são milhões e milhões que estão dependurados. De qualquer forma, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, que nos acompanham, eu queria motivar exatamente o seguinte, que quando a gente celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, é revelado para nós, é mostrado para nós o verdadeiro rosto de Deus. Um rosto, vamos contemplar, um rosto que, eu gosto de dizer assim, que é um rosto que é tomado de amor e não tomado de ira, porque ele podia muito bem se rebelar, né? Podia agitar, motivar as pessoas que estavam lá para agirem violentamente na sua defesa. Mas quando a gente olha e contempla o rosto, nós vamos perceber exatamente isso, que ali está um rosto feito de amor e não de revolta, não de ira. Por mais que ele tenha dito, Pai, afasta de mim esse cálice. Da mesma forma, nós vamos contemplar ali que é um rosto, ao mesmo tempo que é amor, é um rosto vulnerável. E não é um rosto de distância, um rosto que não quer ver ninguém. Tanto é que aos pés da cruz ele olha para Maria e diz para ela, olha, aqui está teu filho, falando para o discípulo amado. Fala para o discípulo, olha, aqui está tua mãe. Então é um rosto que expressa exatamente a vulnerabilidade. E é um rosto que mesmo com tudo que foi feito na cruz, diante do crucificado, que possamos professar a nossa fé rezando juntos.